Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ciência e Linguística. Meu nome é Lucas, eu sou pós-graduado em Linguística, graduado em História, e hoje nós vamos comentar sobre um assunto importante, que é a linguagem neutra, porém a partir de perspectivas diferentes da linguística, que, como vocês sabem, se vocês seguem esse canal já faz um tempo, eh, nós tratamos muito a respeito de perspectivas diferentes, especialmente no caso da gerativa, e de vez em quando nós tratamos de aspectos não formais, como no caso do funcionalismo e assim por diante. Então, neste vídeo nós vamos tratar de duas perspectivas diferentes, como vocês vão ver ao redor deste material, tá bom? Vamos então começar com quais serão os temas, né, como no que nós vamos tratar da linguagem neutra, que é um tema extremamente importante, não somente para a gramática da língua portuguesa, mas como também para a sociedade no geral, quando nós falamos de inclusão, quando nós falamos de critérios que transcendem propriamente o estudo de uma língua específica e atingem o corpo de como nós levamos em consideração a sociedade, né? De como que nós levamos em consideração fatores entre a relação de língua e cultura, cultura com pensamento e assim por diante. Então, nós vamos tomar aqui 4 pontos específicos neste vídeo, começando com a definição de linguagem neutra segundo a própria academia. Nós vamos tratar de visões linguísticas e não linguísticas brevemente sobre a linguagem neutra e vamos dar maior foco sobre posições científicas a respeito, isto é, posições que, por ora, trataram da linguagem neutra, ainda que não extensivamente, mas que consideram ali determinadas características importantes a respeito. E por último, evidências para cada tipo de descrição em material funcional e histórico derivadas de outras línguas, ou seja, não trataremos apenas e exclusivamente da língua portuguesa. Muito bem, a definição acadêmica de linguagem neutra, ela carrega em si alguns critérios importantes. Primeiro de tudo, é considerada a linguagem neutra como sendo um conjunto de recursos linguísticos, lexicais, morfológicos, sintáticos e discursivos, utilizados para reduzir ou eliminar a referência obrigatória a gênero gramatical ou social, especialmente em contextos em que o gênero é irrelevante ou quando se busca inclusão. Essa perspectiva, definida academicamente, ela é muito mais aceita do ponto de vista entre a relação cultural que nós, falantes da língua portuguesa, por exemplo, temos, para com aquilo que é produzido efetivamente na academia. Então, não se trata necessariamente de uma definição científica. Se trata, na verdade, de uma posição que visa incluir gênero social como também sendo gênero gramatical. Como nós, da língua portuguesa, nós temos uma certa relação entre gênero gramatical e social, esse tipo de definição é muito válida do ponto de vista daquilo que vai ser feito em linguística propriamente dita, né? Então, a partir dessa definição puramente acadêmica, nós encontramos aqui algumas bases teóricas anteriores para essa fundamentação. São 3 grandes bases e, de certo modo, uma depende da outra. Primeiro de tudo, se nós entendemos, a partir da academia, de que existe uma certa relação entre gênero, gramatical e social, ou que pelo menos eles retêm determinados contextos culturais, precisamos entender a linguagem propriamente dita, e não somente a língua, né, do ponto de vista mental, do ponto de vista gramatical, como sendo um elemento de mudança social. Então, Labov, por exemplo, em Principles of Linguistic Change, de 2010, conceitua aqui a mudança linguística social como sendo um dos critérios principais para quaisquer outras coisas que vão acontecer na língua. Tá? Então, é daqui que surge a ideia, não exatamente de Labov, na verdade, isso já é uma coisa elaborada por outros linguistas, mas é importante notar que existem várias perspectivas que designam uma mudança linguística como sendo um fator da própria língua, como sendo um fator da própria linguagem e que o principal motor por detrás desse tipo de mudança está na cultura, está na história do pensamento de um povo, está propriamente no mundo das ideias ali, né? E que acabam afetando, inclusive, a maneira como nós nos comunicamos efetivamente. Susan Ehrlich, por exemplo, em Language and Gender, ela coloca a linguagem como prática social. Então, por se tratar da linguagem um elemento com efeitos comunicativos e praticamente colocados
diante, né, de um ao outro e dois interlocutores sempre buscando colocar suas ideias para fora e buscam ser entendidos, a linguagem ela passa a ter esse tipo de definição. E a base de tudo isso se encontra em Saussure, como sendo este signo linguístico, como nós temos ali no famoso cours de Languistique. Então essas são as bases para esse tipo de definição. Essa definição, nós veremos, não necessariamente acompanha todas as perspectivas linguísticas, tá? É apenas uma compreensão geral que hoje normalmente se aceita. Vamos tratar, portanto, agora das perspectivas científicas propriamente ditas. E vamos começar pela perspectiva da linguística descritiva. A linguística descritiva, por sua vez, tomará uma postura diferente daquilo que nós observamos, por exemplo, no núcleo da sociedade ou de gramáticos tradicionais. Isto é, ela não vai julgar se a linguagem neutra é certa ou errada, mas apenas tomará ela como um objeto de estudo e vai observar como e por que ela surge. Nesse sentido, nós temos dois critérios que decorrem disso. Para essa corrente, em primeiro lugar, a linguagem neutra é vista como um processo natural de mudança linguística motivado socialmente. Aqui fazendo referência, por exemplo, ao conceito de mudança linguística, de desenvolvimento linguístico, que não necessariamente é positivo ou negativo, que nós encontramos, por exemplo, em Laboth. E argumenta-se que algumas mudanças motivadas por identidade e inclusão já ocorreram inúmeras vezes na história das línguas. Fundamentações teóricas para essa perspectiva nós temos, por exemplo, como o próprio Laboth e Deborah Cameron. E o grande adágio da linguística descritiva para isso é o que nós encontramos aqui. Ela se preocupa em explicá-los, não prescrevê-los. Nesse sentido, vamos então examinar como seria a perspectiva descritiva em relação a determinados fenômenos em outras línguas, como no caso do chinês mandarim. O que vocês encontram aqui são dois caracteres que, apesar de terem a mesma pronúncia, tá, eles significam coisas diferentes. O primeiro, tá, significa ele, e o segundo, tá, significa ela. Então seriam aqui dois pronomes retos, utilizados aí também como sujeito. Então é a mesma forma que nós temos até mesmo para sujeito como objeto. Afinal, o mandarim, o chinês mandarim, no caso, ele não tem uma rica morfologia por parte dos seus pronomes, né? Eles precisam de muitas partículas para expressarem determinadas ideias. Mas eu tomo como, por exemplo, isso por se tratar aqui da perspectiva descritiva, do que normalmente se diria a respeito desse tipo de mudança, né? Em 1910, esses dois caracteres foram criados. Antigamente se utilizava apenas um deles. E esse caractere tá, a princípio para designar o masculino, ele também significava o feminino. Isso não tem a ver com linguagem neutra, na verdade, mas se trata, na verdade, apenas de um contato que, quando a China abriu suas portas, digamos assim, para maior diversidade cultural, abriu suas portas para maior contato sociopolítico internacional com outros países, ela se defrontou ali com uma necessidade de fazer esse tipo de diferenciação, apenas para marcar e não necessariamente para incluir. Este é um fenômeno que a linguística, descritiva tomaria como exemplo de mudança social. Outro tipo de elemento, mas que agora não está necessariamente linkado aos fatores culturais, mas sim sintático-morfológicos, na verdade, se encontra, por exemplo, nessa frase em inglês. Someone left their letter on the table. Someone, alguém, ele é um pronome indefinido, que é inclusive usado para reforçar a indefinição de he ou she, quando você não tem necessariamente certeza se trata de ele ou ela que realizou uma determinada ação ou que recebeu determinada ação. E curiosamente, nós observamos que nesta frase especificamente se torna impossível fazer uso, portanto, de his ou her para referenciar o objeto letter. Em língua portuguesa, isso é até mais simples. Quando nós dizemos alguém deixou sua carta,
ou a carta dela ou a carta dele seria até mais complexo, né? Porque aí precisaríamos sim marcar o gênero, mas seu ou sua não marca o gênero da pessoa que fez a ação, mas marcam ali o objeto referente, né? Então, nessa frase aqui nós temos um exemplo característico de como em inglês esse tipo de indefinição já existe em certo sentido. As tentativas atuais norte-americanas, ou mesmo de países anglófonos, não necessariamente acompanham esse tipo de raciocínio, mas, do ponto de vista descritivo, é possível observar que existe pelo menos uma característica de indefinição. Em francês, eu tomo este aqui um exemplo interessante porque nós temos uma marcação oriunda aqui, gramaticalmente aceita, como sendo essa primeira, les étudiants et étudiantes, para marcar masculino e feminino no plural, por exemplo. Assim como nós fazemos uso, até mesmo hoje, em palestras, ou quando nós vamos cumprimentar pessoas e dizemos boa tarde a todos e todas, ou boa tarde a todas e todos. Então, o francês, ele, por se tratar de uma língua latino-românica, né, e por reter principalmente muitas características morfológicas marcadas em substantivos, foi a maneira como, até o momento, né, pelo menos até mais recente na história da França, ou dos países que falam francês também, como no caso do Canadá, em Quebec, encontraram para incluir pessoas que não fossem necessariamente ali do sexo masculino, né, do gênero masculino. Mas a versão mais recente, que é essa daqui, vocês podem ver a mesma pronúncia, étudiante, sem a pronúncia, obviamente, da letra S, que são características fonológicas ali da língua francesa, mas o interessante é reparar esse tipo de divisão. Então, eles estão fazendo uso, alguns jornais, alguns periódicos fazem uso desse tipo de marcação para incluir, inclusive, aqueles que não se identificam com o gênero masculino ou feminino. O que dirá a perspectiva descritiva a respeito disso é apenas de que isso está sendo feito uso e que já se indica discursivamente quais são os públicos ou os interlocutores que se buscam ser marcados aqui. E apenas para finalizar, alguns outros fenômenos diferentes que ocorrem em 3 outras línguas. O russo, ani, que significa eles ou elas, assim como no caso do inglês, they, também está sendo feito uso hoje para marcar também um gênero neutro. Alemão, nós temos uma marcação diferente. Quando, por exemplo, nós temos liebe Studentinnen ou Studentinnen. Então, essa pausa que se faz com um asterisco aqui no meio da marcação do substantivo em sua base morfológica e depois as suas alterações aqui para a marcação do plural. O plural seria apenas en, e aqui nós temos ihnen para marcar também o feminino. Retidos, porém, com este asterisco, indica-se também a neutralidade, né? O alemão, por si só, ele é uma língua que também faz uso de gênero neutro do ponto de vista gramatical. Então, já existe uma compreensão mais clara, no caso da língua alemã, de que existe gramaticalmente não uma definição a respeito daquilo que se encontra na realidade, mas apenas tradições gramaticais. Porém, apesar de ser uma língua que contém já 3 gêneros gramaticais, eles estão já tentando incluir esse tipo de fenômeno na língua. E tentativas, como na língua portuguesa, de elo e delo, mais recentes, inclusive, na história do Brasil, onde se busca fazer uso disso, inclusive em palestras, com todes, por exemplo, ou mesmo em outras apresentações também de cunho linguístico, às vezes, né? Se elas são válidas ou não, não importa para a perspectiva descritiva. Importa apenas se estão sendo feitas uso e se os falantes se compreendem. Por fim, a perspectiva gerativa. A perspectiva gerativa, porém, ela vai nos dar aqui algumas outras características. Por se tratar de uma perspectiva formal, são os que normalmente focam nas restrições do sistema linguístico e questionam a viabilidade estrutural de certas formas neutras. Perceba que aqui é necessário fazer uma distinção entre língua I e língua E. O que fará a linguística gerativa, por exemplo, para explicar determinados fenômenos não somente de cunho de linguagem neutra, mas basicamente toda a linguagem humana,
e todas as línguas, é fazer uma distinção entre a compreensão que nós temos da linguagem, a língua que nós temos no nosso cérebro, ou seja, aquelas marcações morfológicas que já estão marcadas, já estão bem estruturadas na nossa compreensão da língua, com a língua E, ou seja, isto é, a língua exterior, a língua que nós falamos efetivamente, aquilo que nós podemos compreender como línguas nacionais, língua portuguesa, inglês, enfim. Então, a compreensão é como se nós tivéssemos ali uma língua interior, todos nós, seres humanos, naturalmente, inatamente, né, de maneira marcada no nosso código genético, digamos assim, que impõe determinadas regras formais, né, restrições de sistemas linguísticos propriamente ditos, que têm a ver com a maneira como nós compreendemos, inclusive, a realidade. E, portanto, em função deste prelúdio definitório, são perspectivas agora que argumentam que nem todas as línguas permitem mudanças morfológicas simples. E em línguas com gênero gramatical forte, como no caso da língua portuguesa, espanhol, francês, a neutralização poderia ali exigir reestruturações mais amplas. As perspectivas como bases teóricas para essa perspectiva formal, no caso, nós temos aqui Noam Chomsky e Steven Pinker. E apesar deles não comentarem a respeito necessariamente deste assunto, como no caso do Chomsky, que apenas deu ali algumas indicações a respeito, é um adágio, uma certa compreensão geral dos linguistas mais formais de que mudanças só se estabilizam quando se tornam economicamente processáveis. E a aceitação depende de compatibilidade com a gramática mental e com o processamento. Isto é, a nível de compreensão da linguagem, a nível de estruturação interna ou interior, além de ser economicamente processável do ponto de vista de não necessitar pensar muito a respeito ou de simplesmente fazer uso de maneira mais imediata, esse tipo de gramática mental estaria, então, de certo modo, ligado com a compatibilidade de formas neutras ou não. Então, é um pouco complexo para a linguística formal, sob suas várias características, sejam elas gerativistas ou não, de afirmar se as mais diversas linguagens neutras são ou não critérios viáveis do ponto de vista de processamento, né? Então, para essa perspectiva, por exemplo, eles ainda, assim como a linguística descritiva, tomaria aqui apenas o grau de aceitabilidade do falante. Então, em matéria, por exemplo, de aceitabilidade, obviamente deve ser levado em consideração questões culturais, questões históricas, que às vezes, vamos dizer, oprimem determinados tipos de usos, mas em todo caso, quando nós falamos de aceitabilidade, falamos de não uma aceitabilidade de uso propriamente, mas se aquilo é gramatical ou não. E o conceito de gramática, para a perspectiva funcional, não está, na verdade, linkado à gramática tradicional. É importante fazer esse tipo de distinção. Não é aquilo que, por exemplo, gramáticos tradicionais dizem que deve ser feito em um texto, ou como se escrever bem, ou como deve ser feito a sintaxe, como deve ser feito determinadas expressões em um determinado texto, enfim. Não se trata de pontuação, né? Se trata, na verdade, da maneira como eu entendo aquela frase e se ela soa anormal ou não para a minha compreensão. Então, do ponto de vista formal, é bem possível dizer que Elo come pão todos os dias é uma frase formalmente aceitável, embora ela surja para a gramática tradicional como sendo um elemento adverso, né? Então, se é aceitável ou não, acabam sendo ali os critérios para a estrutura formal, né, de pensamento linguístico, fazer esse tipo de análise. Mas aqui nós temos 4 pontos importantes em relação a essa perspectiva. Tá? Então, o que fará a linguística formal, neste caso, será uma reanálise de formas já morfologicamente existentes. No caso de they, them, ou studierende, como nós temos na língua alemã. Tá? Indicará que, possivelmente, uma substituição lexical com professor e o corpo docente, substituindo professor, professora, professores e assim por diante, será economicamente mais viável do ponto de vista do processamento linguístico. Irá também analisar ambiguidades estruturais licenciadas, como no caso do mandarim, e vai considerar algumas estratégias com baixo custo morfossintático.
Então, no caso de elo, por exemplo, nós teríamos ali um pronome, pelo menos em língua portuguesa, segundo a perspectiva formal, uma possibilidade maior. Porém, não necessariamente com um delo, afinal nós já temos outras marcações morfológicas, como no caso de seu e sua, que poderiam também, inclusive, ser substituídas, né? No caso, poderiam, na verdade, perdão, substituir essa outra tentativa de acrescentar um novo pronome possessivo. Tendo em vista essas considerações, no momento em que forem lexicalizados, os pronomes e alterações morfológicas terão entrada mais profunda na estrutura. Então, assim como a linguística descritiva, a linguística formal não vai fomentar o uso, porém, se ele começar a ser feito, se a sociedade, se o falante propriamente dito, comunidades linguísticas diferentes, começarem a fazer uso desse tipo de estrutura, provavelmente será uma coisa mais aceitável, né, do ponto de vista do processamento. Bom, se você gostou desse conteúdo, considere curtir, compartilhar e se inscrever. E escreve aí embaixo nos comentários quais são os temas que você gostaria que eu comentasse também e sobre quais perspectivas. Muito obrigado e até a próxima.